Tempo do Advento, quase chegando o Natal. E esse tempo é tão importante, né? As 4 semanas do Advento, um tempo para uma preparação adequada para a gente poder ter uma compreensão do que de fato é o Natal, o que representa, o que significa o Natal para aqueles que creem. E nesse momento, né, durante essas 4 semanas do Advento, não tem como a gente não pensar no Magnificat, né, o Cântico de Maria, a poesia de Maria. Não tem como a gente não pensar nisso. E eu vou ler para vocês uma versão do Magnificat, da poesia de Maria. Antes, deixa eu explicar de que versão é essa, do que se trata. Eugene Peterson foi um pastor presbiteriano nos Estados Unidos e ele fez uma tradução da Bíblia do hebraico e do grego. Ele conhecia muito bem as línguas bíblicas. Ele traduziu a Bíblia inteira do hebraico e do grego para o inglês, mas num modelo de tradução chamado paráfrase. A paráfrase é uma tradução, para usar o termo técnico aqui, chamado de equivalência dinâmica, que você não traduz literalmente, você pega o sentido da palavra e apresenta na outra língua, na língua de chegada, vamos dizer assim. A língua de saída é a língua original, a de chegada é a língua para a qual um texto é traduzido. Então a paráfrase, ela trabalha com o sentido e não necessariamente com uma tradução literal, palavra por palavra. Muito bem. E o Peterson fez essa paráfrase, né, da Bíblia inteira, evidentemente, contemplando também o Cântico de Maria. A versão da Bíblia que o Eugene Peterson fez, essa paráfrase dele, foi traduzida para o português. E agora eu vou pedir permissão aqui para falar na primeira pessoa do singular. Eu tive a alegria de participar da equipe que traduziu a versão do Peterson para o português. Aí eu vou ler aqui agora a tradução que eu fiz e eu espero que você goste. Então, capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Então Maria irrompeu em louvor. Meu coração extravasa em louvor a ti, Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e mostrou que é poderoso. Dispersou todo arrogante e todo orgulhoso. Derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos arrogantes. Voltou a abraçar Israel, seu filho escolhido. Por sua eterna misericórdia, sentiu-se compelido. Cumpriu-se a sua promessa, está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. Pense nas palavras da poesia de Maria. Um louvor a Deus que fez promessas e as cumpriu. Humanamente falando, parece que demorou muito, mas nós não conseguimos entender completamente os desígnios divinos. No tempo certo, o apóstolo Paulo mais tarde dirá que Jesus veio ao mundo na plenitude do tempo, no tempo certo, no momento adequado, ele veio. E aqui Maria fala de inversões. O Deus que exalta os humilhados, os pequenos, os pobres e derruba os poderosos. O Deus que enche de bens os famintos e despede vazios os ricos. Essa inversão é típica do Evangelho de Lucas. Na versão de Lucas das Bem-aventuranças, nós todos conhecemos muito bem a versão de Mateus das Bem-aventuranças, capítulo 5. A versão de Lucas, está em Lucas capítulo 6, é bem diferente. Nós vemos nitidamente essas inversões. O Deus que abençoa os que choram e diz, ai daqueles que hoje estão rindo.
o Deus que acolhe e abençoa os pobres, os desprezados, os humildes, e despede vazios os que já têm abundância, os que já são ricos. Porque muitas vezes são riquezas obtidas de maneira desonesta. Não estou dizendo que é sempre isso, não estou falando isso. Tiago, o apóstolo, vai dizer isso, né? Dos ricos que enriqueceram de maneira desonesta. Mas eu repito, não estou falando que todos aqueles que são ricos são assim. Há aqueles que enriqueceram ilicitamente, e a estes vêm as palavras duras que nós encontramos da boca de Jesus em Lucas e mais tarde, no final do Novo Testamento, do apóstolo Tiago. Uma inversão. O Cântico de Maria, então, é um desafio à esperança. Quando a gente olha para a sociedade ao nosso redor, parece que os injustos, os perversos, parece que tudo dá certo para eles. Agem de maneira iníqua, agem de maneira desonesta e vai tudo bem. Enquanto que aqueles que muitas vezes se esforçam por ser justos têm dificuldades imensas na vida. Mas o Cântico de Maria desafia a esperança de crer que Deus faz justiça. O advento, ele joga, entre aspas, né, com esses dois tempos. O tempo presente e o tempo futuro. Na verdade, três, porque tem o tempo passado também. O advento nos desafia a crer que o Deus que veio ao mundo na pessoa de Jesus, no Natal, virá em glória. Para usar aqui uma das palavras dos antigos poetas de Israel, em um dos salmos nós encontramos: ele vem julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. E diante da notícia do Deus que vem, nós só podemos nos alegrar. O Salmo diz isso, né? Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E essa ideia, né, rugir o mar, é uma ideia de alegria, a natureza manifestando alegria, e todos os que habitam na terra, os que confiam no Senhor, devem crer e se alegrar, porque ele vem fazer justiça. Esta é a mensagem do Natal. Esta é a mensagem do Cântico de Maria. Se esse conteúdo faz sentido para você, já clica de uma vez aí na mãozinha do joinha. Você já parou para pensar nisso? Coloca nos comentários. Alguma vez você já pensou no Cântico de Maria como um desafio à esperança do Deus que vai fazer justiça nessa terra? Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, meu muito obrigado.